seus dias de sábado por muitos séculos. Até o próprio Confúcio pode ter se referido ao sábado do sétimo dia na seguinte passagem em uma de suas obras. Neste dia culminante, os antigos reis fechavam os portões, os comerciantes não viajavam e os príncipes não inspecionavam seus domínios. Com o tempo, a noção de uma observância semanal do sábado penetrou em muitas culturas. Na língua hebraica, o nome de cada dia está relacionado com o sábado. O primeiro dia da semana chama-se Ehad Be-Shabbat, ou um que acompanha ou vai adiante do sábado. Assim, cada dia que se segue contempla o sábado até o sexto dia. E este é chamado de véspera do Santo Sábado. Portanto, o dia sétimo é sábado. Em mais de 100 línguas antigas e modernas, o nome do sétimo dia do ciclo semanal significa repouso, ou o seu equivalente. Parece então que alguns judeus durante o exílio alcançaram mais êxito no setor no qual sua nação havia fracassado do que em tempos de paz e prosperidade. Eles espalharam o conhecimento de Deus e de sua lei entre outras nações. Contudo, o que aconteceria quando esses cativos voltassem à sua terra natal? Conservariam o culto ao Deus verdadeiro? Ou voltariam às práticas das gerações passadas? A resposta está no relato de Neemias. Neemias não regressou a Jerusalém quando os outros voltaram. Mas quando alguém foi contar a ele o estado das coisas, a notícia entristeceu tanto a Neemias que ele diz que se sentou e chorou bastante. No final, ele decidiu que deveria, se possível, ir ele mesmo a Jerusalém para ver como poderia ajudar. Neemias era um líder enérgico e capaz. Dirigiu com êxito a reconstrução da cidade de Jerusalém e não se acomodou com isso. Como reformador cuidadoso, sentia o peso de restaurar a vida espiritual do seu povo. Sabendo que a quebra do sábado era uma das razões dos anos de cativeiro, dedicou-se a preservar particularmente a santidade desse dia. Ele soube que o povo estava comprando e vendendo no dia de repouso. Então ele disse: não deveremos fazer isso. Essa é a razão por que fomos levados ao cativeiro. Ao continuarem vindo os comerciantes, ele mandou que ficassem fechados os portões no sábado. Quando ainda continuaram vindo e montando acampamento fora dos portões da cidade, eles o ameaçou de prendê-los. Um sacerdote chamado Esdras ajudou a Neemias nesta obra. Ele influenciou muito na vida espiritual dos judeus de então. Esdras ensinou ao povo as leis de Deus e conduziu um reavivamento e reforma espirituais baseados na escritura inspirada. O povo se uniu mediante um juramento solene de obedecer os mandamentos de Deus dados por meio de Moisés. Eles prometeram não profanar o sábado, fazendo comércio nesse dia. Eles começaram a observar o santo sábado tão consistente e cuidadosamente que guardar o sábado se tornou uma característica distintiva da nação. Durante o período entre o fim do Antigo Testamento e o começo da história de Jesus no Novo Testamento, houve transtornos quase contínuos no Oriente Médio. O exército de Alexandre Magno invadiu o Império da Pérsia. Dentro de pouco tempo, o próprio Alexandre morreu e o seu império dividiu-se em facções rivais. A Palestina, juntamente com a Síria, ficou sob o governo da dinastia Seleucida. O rei Antíoco IV é notável pela sua oposição à religião dos judeus. Seus soldados tomaram o Templo de Jerusalém e instauraram nos seus átrios um sistema de culto pagão. Joséfo, o famoso historiador dos judeus, diz que Antíoco quis aniquilar toda a evidência visível da identidade espiritual dos judeus. Então ele mandou emissários a Jerusalém dizendo: eles devem derrubar o altar de Jeová, devem abandonar o culto do sábado. Então os judeus se reuniram e fugiram ao deserto, onde acharam uma caverna que podia acolher a todos eles, sendo estes umas 1000 pessoas.
Quando os oficiais do rei ouviram que algumas pessoas tinham quebrado as ordens do rei e fugido para lugares ocultos do deserto, eles os perseguiram em grande número. Tendo-lhes alcançado, acamparam contra eles e os atacaram no dia de repouso. Disseram-lhes: saiam daí e viverão. Mas eles responderam: não sairemos nem obedeceremos à ordem do rei para profanar o sábado. Imediatamente os que comandavam as tropas do rei os sufocaram nas cavernas, porque a reverência que dedicavam a esse dia era tão grande que o temor de violá-lo, mesmo em tal extremo, fez com que eles nada fizessem. Cerca de 1000 foram sufocados, contando as suas mulheres e filhos. O martírio desses judeus patriotas nos dias de Antíoco IV é um testemunho notável do poder de suas crenças. Seu Deus e o santo sábado dele tiveram maior importância para eles que a própria vida. O sacrifício deles foi uma vitória da fé. O Antigo Testamento, apoiado pelas evidências da história, linguagem e cultura, estabelece o sábado como um memorial sagrado da obra criativa e redentora de Deus. Declara que o sábado é sinal de uma relação íntima entre o Criador e aqueles que o adoram. Um dia de descanso e culto, capaz de unir os corações dos seres humanos com o do seu Criador. Hoje, para muitos judeus e cristãos, o sábado é ainda o ponto central da vida espiritual e adoração. Até hoje em dia, o sábado permanece como um elemento determinante na arquitetura sagrada do templo. Uma vez que os primeiros cristãos herdaram o sábado, os ensinos de Jesus Cristo e de seus discípulos enfatizaram e enriqueceram o seu sentido, magnificando a sua importância. Contaremos esta história quando voltarmos com o 3º programa da série O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.